Boa tarde, senhorita Danny. Pode informar seu nome completo para registro? Apple Danny. Pode soletrar seu sobrenome para a taquígrafa? Danny. E senhorita Danny, como você conhece Blaze Taylor? Nós namoramos quando eu estava na graduação na Arkansas State. E quantos anos você tinha quando começou a namorar com ele? 18. E você pode descrever por quanto tempo namorou com ele? Alguns anos até 2018. Foi idas e vindas, terminávamos, voltávamos, terminávamos, voltávamos. Então a linha do tempo fica um pouco confusa. Só para referência, você disse que começaram a namorar aos 18 anos. Quantos anos você tem agora? 28. E em que ano você estava na faculdade? Eu comecei no outono de 2016 no outono de 2016 e eu conheci ele em novembro daquele ano. E em que ano ele estava na escola? Acho que ele estava no 3º ou 4º ano. Você lembra quantos anos ele tinha? Não. Mas ele era uns 2 anos mais velho que você. É correto dizer isso? Sim. E vocês continuaram namorando no começo do ano seguinte, no início de 2017? Sim. E em algum momento do seu relacionamento você chegou a ficar grávida? Sim. E mais ou menos quando isso aconteceu? Janeiro de 2017. E quando isso aconteceu, você conversou com o Sr. Taylor sobre isso? Sim. E você pode descrever como se sentiu quando descobriu que estava grávida? Eu fiquei muito assustada e confusa. Eu sabia que não estava pronta para ter um filho. Então, essa foi a sua reação desde o começo e continuou assim? Sim, eu imediatamente pensei assim, tipo, isso não era algo que eu achava que queria pra mim. Você sentia que podia conversar com seus pais sobre isso na época? Não. E então, desde o momento em que você descobriu, o que você acabou fazendo? Eu fiz um aborto. E houve algum momento em que você mudou de ideia sobre isso? Não. E o Sr. Taylor, ele te acompanhou nas consultas para isso? Sim. E foi só uma consulta ou teve mais de uma? Foram 2. Ele foi com você nas 2 consultas? Sim. E você pode descrever naquela primeira consulta quais informações foram fornecidas para você sobre as opções? Havia 2 tipos diferentes de aborto que eu poderia fazer. Um era o procedimento em si. Não sei se é muito importante. Ok, vamos prosseguir. Obrigada, senhora. E o outro era tomar um comprimido no centro e depois tomar outro quando chegasse em casa, e isso induziria o aborto. E você discutiu essas 2 opções com o Sr. Taylor durante esse período em que estava passando por isso? Sim. E você, qual opção você acabou escolhendo? Eu fiz o procedimento na clínica. E ele te acompanhou nessa visita? Sim. E em algum momento você conheceu os pais dele? Sim. Vocês continuaram namorando depois disso? E você disse que vocês terminaram, mas depois voltavam a ficar juntos? Sim. E quando vocês terminaram, teve alguém em particular com quem ele possa ter saído enquanto vocês estavam separados? Sim. E quem foi? O nome dela era Xavier. E qual era o sobrenome dela? Winford. Você conhecia a senhorita Winford? Sim, e não pessoalmente, mas eu a conhecia por causa dele e tivemos algumas interações. Pode descrever como entendi o relacionamento dele com ela? Alguém com quem ele namorou antes de me conhecer ou com quem não namorou. Ele disse que eles ficaram juntos, que ele nunca a levaria para conhecer os pais dele e que ela era louca, que ele teve que bloqueá-la, e era mais ou menos essa a situação.
E em algum momento ele veio até você e falou sobre algo que aconteceu com ela? Sim, E sobre o que ele veio te contar? que ele engravidou ela. E qual foi o período em que isso aconteceu? Isso foi no verão de 2017. E como era o comportamento dele quando veio até você para te contar sobre isso? Muito instável, ele estava chateado, não queria ter um bebê com ela. Foi isso que ele me disse, que era algo que ele não conseguia fazer. Essa foi uma reação diferente da que ele teve quando você disse que estava grávida, mas não queria ter o bebê? Sim, foi como se tivesse invertido. Na primeira vez eu entrei em pânico, agora era ele quem surtava quando foi com ela. E quando você disse que ele estava surtando, como ele agiu quando ficou em pânico? Bem errático e mas aí ele dizia que conseguia controlar a situação. Isso durou alguns dias, a gente conversando sobre isso, mas naquela noite ele estava tentando descobrir se havia algo que ele pudesse fazer. Ele estava pesquisando coisas no Google. Então ele estava pesquisando coisas para descobrir como. Ele queria saber se havia algo que ele pudesse fazer para que ela tivesse um aborto e me perguntou se eu poderia conseguir as pílulas abortivas e se ele poderia fazer ela tomar ou colocar na bebida dela. E então você conversou com ele durante alguns dias, está correto? Sim. E o que ele estava te dizendo? Quero dizer, ele está te dizendo que está tentando descobrir algo que ele possa dar para ela. Sim. Ela queria fazer um aborto com base no que ele disse? Não, ele disse que ela ficava mudando de ideia e ele dizia pra ela: bem, eu não vou fazer parte da vida da criança, achando que isso a convenceria a não ter o bebê, porque foi isso que ele disse, que era o que ela queria. E aí eles ficavam discutindo sobre isso, indo e voltando. E em alguns dias ele dizia: acho que ela vai fazer, acho que ela não vai fazer, mas ela não queria. E você disse que ele falava para ela que faria parte da vida da criança. Ele também dizia que não faria parte da vida dela? Sim, ele não teria mais relação com ela se ela seguisse com isso. Meio que um ultimato. É. E ele te perguntou se você poderia conseguir a pílula abortiva para que ele pudesse fazer ela tomar e colocar na bebida dela. É isso mesmo? Sim. Ok, ela disse que o conhecimento não ia salvá-la. Pode continuar. Você fez isso? Eu peguei o comprimido. Sim. Sem nem entrar na questão de você concordar em fazer isso sequer é possível? Não. E você explicou isso para ele? Sim. E você disse que isso aconteceu ao longo de alguns dias? Ele falou sobre qualquer outra coisa que ele poderia conseguir para colocar na bebida dela? Objeção, por favor. Certo, vou permitir apesar do protesto. Ela só perguntou. Ele respondeu? Sim. E as coisas que ele estava mencionando, como ele conseguiu essa informação? Ele disse que estava pesquisando coisas no celular. Eu não conseguia ver o que ele estava olhando, mas ele estava com o celular na mão. Tá bom. E eu acho que, além disso, o que mais vocês conversaram sobre a senhorita Winford e sobre ela fazer o aborto? Ele me pediu para marcar a consulta e disse que achava que conseguiria convencê-la a fazer o aborto até o dia da consulta. E qual seria o motivo dele precisar que você ligasse para marcar a consulta? Porque ela não ligaria sozinha, mas ele queria adiantar e já marcar a consulta. Tem tempo de espera? Para o quê, desculpa? Ia haver algum atraso entre o momento em que você ligou e quando a consulta realmente seria marcada? Você pode reformular isso? Desculpa. Você disse que ele queria que você marcasse a consulta porque achava que poderia convencê-la e não queria que ela desistisse. Sim. Pergunto se haveria um período de tempo. Sim. E ele não queria, como eles estavam com a agenda cheia, então ele não queria que ela finalmente decidisse e aí não conseguisse marcar. E você concordou, ligou e marcou essa consulta? Sim. E você fingiu ser ela?
Sim. E você sabe se ela foi a consulta que você marcou? Sim. Eu suponho que foi aquela consulta. Você disse que supõe. Sabe o que aconteceu no final daquela gravidez? Sim, me disseram que ela fez um aborto. E você sabe se o Sr. Taylor continuou se encontrando com a senhorita Winford depois desse período? Isso teria sido no verão de 2017. Sim. E você sabe se ele continuou a vê-la desde então? Sim, eu provavelmente presumiria que sim. Objeção. Não há fundamento para isso. Ela tem coragem. Retiro o que disse, não foi fingimento dela. Você tem algum conhecimento sobre isso? Eu vi uma postagem dela em um jogo. Objeção. Isso não está correto. E isso estava. Ok, espera aí, só para você me ouvir primeiro. Só estou perguntando se ela tem conhecimento pessoal dos dois estarem juntos. Quando aquilo foi tirado ou quando foi postado e ela não sabe disso. Ok, Tudo bem. vá em frente. Você conhecia Jade Benning antes de 25 de fevereiro de 23? Eu sabia quem ela era. Já trocamos mensagens nas redes sociais, tipo, ela me desejava feliz aniversário e eu a ela também. E qual era a ligação entre você e Jade Benning? Ela estava em uma área parecida. Tipo, a região de Little Rock é bem pequena, então muitos dos meus amigos cresceram com ela, então a gente meio que se via nas redes sociais e se conectou desse jeito, mas eu nunca a conheci pessoalmente. Ela era meio que uma amiga de amigos com quem você tinha contato pelas redes sociais? Sim. Vocês duas praticavam o mesmo esporte? Acho que me disseram que ela era professora, mas nunca a conheci por isso. Talvez tenhamos sido líderes de torcida em algum momento. Certo. Então você sabia quem ela era, mas não a conhecia de verdade e nunca tinha encontrado com ela. Sim. Como você ficou sabendo do que aconteceu com Jade Benning? Um ou dois amigos meus disse que precisava falar comigo, me ligou e me contou o que aconteceu. E quando você diz que eles te contaram o que aconteceu, sobre o que, tipo, quanto tempo depois do incidente isso foi? A senhorita Benning faleceu. Foi antes dela falecer? Sim, ela ainda estava no hospital nesse momento. Então isso teria sido logo depois desse incidente. Sim. Quando diz que te contaram o ocorrido, que tipo de informação você recebeu? Eu não lembro exatamente, mas me disseram que eles achavam que, ou ouviram dizer que ele poderia ter envenenado ela ou algo assim. Mas eles não tinham detalhes, só que ela estava no hospital e que estavam mantendo ela em suporte à vida, eu acho, até o aniversário dela. E quando você ouviu isso, o que você fez? Tipo, imediatamente depois da ligação ou... Acho que isso se conectou à senhorita Benning neste caso e trouxe você aqui hoje. Bem, tipo, eu já tinha conversado com eles sabiam da situação com Xavier no passado. E eu quero dizer que se... Talvez alguns dias depois, minha amiga Oren entrou em contato comigo de novo e perguntou se eu queria conversar com a senhorita Bridget. E eu disse sim, tudo bem, eu estou aberta a ajudar no que eu puder. E então a senhorita Bridget entrou em contato comigo. E daí em diante foi a detetive Reese e assim por diante. E você conversou com o detetive Reese e forneceu a ele as informações sobre as quais acabou de testemunhar? Sim. E então você também se encontrou com o detetive Reese, comigo e com a policial Moore, senhorita Houston? Sim. No Arkansas. E você também nos forneceu essa informação? Sim. Posso ter só um momento? Desculpe, senhorita Denny. Acho que você disse que eles te falaram sobre Jade. Quando te contaram sobre Jade, qual foi o seu entendimento sobre qual era a condição dela? Que ela estava grávida.
E você quer dizer o estado físico dela? O que o médico dela... Ela estava grávida? Você soube pelos amigos que ela estava grávida. E sim, Que algo aconteceu com ela e eles estavam pensando que foi o Blaze e que ela estava no hospital depois disso. você vê o Sr. Taylor no tribunal? Sim. E você poderia apontá-lo e identificá-lo? Sim. Obrigada, senhorita Danny. Há mais perguntas para discutir? Ok, senhorita. Winford, senhorita. Sim, acho que você está no topo. Bom. Senhorita Danny, quero me certificar de que entendi corretamente. Então você nunca colocou nada na bebida de ninguém, certo? Não, Você nunca foi buscar uma pílula abortiva em nome do Sr. Taylor. não, Você nunca pegou nenhum outro tipo de substância para o Sr. Taylor? não, Você nunca pegou cocaína? Nunca pegou fentanil? Não. Vocês nunca colocaram nada na bebida de ninguém? não, Você também nunca viu o Sr. Taylor fazer isso? não, Então, o que a gente descreveu é tipo só uma conversa, certo? sim, Conversa enquanto o Sr. Taylor estava, como você descreveu, meio instável? sim, Ele estava em pânico, acho que foi a palavra que você usou, e talvez tenha sido uma palavra minha. Desculpe, mas em pânico era a palavra certa? sim, Então, tipo, com ele meio descontrolado, em pânico, vocês estão tendo essa conversa e ele está falando sobre esse tipo de coisa. sim, Mas não era algo que você realmente tivesse colocado em prática. não, Ele não tinha realmente posto isso em prática? não, Só para confirmar o tempo, certo? Então estamos falando que você começou a escola em 2016. no outono de 2016, Sim, no outono de 2016. Você conheceu o Sr. Taylor e começaram a namorar no meio do primeiro ano da escola? Nos conhecemos em novembro. As coisas evoluíram a partir daí. Certo, então vocês se conheceram no começo do ano, certo? Nós nos conhecemos em novembro do outono de 2016 e então continuamos a partir daí. Sua gravidez, que sei ser difícil de comentar, ocorreu por volta do meio do ano, certo? Isso foi em janeiro de 2017. Seria seu primeiro ano na faculdade, Sim. certo? Você ainda tem só 18, 19 anos, Sim. ainda muito jovem, né? Sim. E isso é uma coisa muito difícil para alguém tão jovem enfrentar, não é? Sim. E durante essa situação, pelo menos inicialmente, o Sr. Taylor talvez estivesse de acordo em ter o bebê, não estava? Sim. E na verdade, no final das contas, a escolha foi sua, certo? Sim. E você fez essa escolha e o Sr. Taylor apoiou essa decisão, não foi? Sim. Ele foi com você às consultas, certo? E ele fez o que precisava ser feito com isso, certo? Sim. Então, independentemente do seu relacionamento, essa situação com a senhorita Winford surge, certo? Sim. E ele tem uma reação a isso, certo? Sim. E foi uma reação bem extrema, certo? Sim. Quero saber, nessa época você tinha 18 ou já 19 anos? Tenho 19. 19. E ele talvez tenha 20. 20. Ele deve ter 21. É alguns anos mais velho que eu, mas não lembro sua idade exata. Ok, então talvez ele tenha 21, certo? Vocês ainda estão na faculdade, certo? Veja, você praticava esportes na faculdade naquela época. Sim. E você é líder de torcida? Certo? Vocês estão ocupados com a faculdade? Certo. E E essa gravidez foi algo assustador pra ele, certo? a minha... Ou é. Do Xavier. Sim. E ele confidenciou a você que estava realmente apavorado, certo? Sim. Então, aquela conversa, né, as palavras que eu anotei são da conversa em que ele te pergunta sobre conseguir uma pílula abortiva ou naquela noite se havia algo que vocês pudessem fazer? Essa foi a primeira noite que ele soube disso. Pode ter sido a primeira noite. Eu não tenho 100% de certeza se foi exatamente naquela primeira noite ou na segunda noite.
Mas foi logo depois, tipo, foi nesse momento que você descobriu. Claro, foi uma reação muito rápida e imediata logo depois que ele descobriu, certo? Sim. E então ele começa a falar essas coisas meio malucas, tipo, será que dá pra você conseguir uma pílula abortiva, certo? Sim. E aí ele fala outra coisa absurda, tipo, será que tem algo que a gente pode colocar na bebida dela, certo? Sim. É isso que você está dizendo. E aí meio que acabou por aí. Tipo, vocês tiveram algumas conversas malucas e não teve mais nada, certo? Que eu me lembre, sim. Ok. E com certeza isso, quero dizer, você está aqui 10 anos depois falando sobre isso. Você poderia ter feito algo, se alguém tivesse agido, teria sido algo sério. Isso teria ficado meio que gravado na sua mente, certo? Sim, eu acho que sim. Ok. Você está se esforçando para nos relatar o que se lembra, certo? Sim. Vocês eram tão jovens naquela época, não é? Sim. E isso foi pelo menos 6, 7 anos antes de 2023? Muito tempo. Tempo. Ok. Obrigado, senhor. Green. Senhor Danny, você descreveu mais ou menos as conversas com o Sr. Taylor, que isso aconteceu ao longo de pelo menos 2, talvez 3 dias. Está certo? Acho que sim. E ele estava dizendo, tipo, isso é uma ideia maluca, não foi? Quero dizer, essa conversa continuou ao longo desses dias, não é verdade? Sim. E é correto dizer que você estava tentando convencê-lo a desistir disso? Sim. Ele estava muito determinado a tentar encontrar algo para fazer isso. Sim. Parabéns. Com licença, me desculpe. Mais alguma pergunta? Não. Ok, obrigado. Você pode se sentar e está dispensado. Quem é a próxima testemunha? A próxima testemunha é Bridget Burke.